pessoal, sou o Bruno e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Matematizando. Hoje eu vou trazer questões vestibulares sobre potenciação e equação exponencial, como a gente havia discutido no decorrer da semana. E vamos lá. O primeiro exercício aqui é da FATEC. Das três sentenças abaixo, a primeira, 2 elevado a x mais 3 igual a 2 elevado a x vezes 2 elevado ao cubo. A segunda, 25 elevado a x é igual a 5 elevado a 2x. E a terceira, 2 elevado a x mais 3 elevado a x é igual a 5 elevado a x. Bom, vamos começar avaliando a primeira sentença. A primeira ele diz que 2 elevado a x mais 3 é igual a 2 elevado a x vezes 2 elevado a 3, o que está correto, porque a potenciação, lembra quando eu falei na aula sobre potenciação, que quando você junta, quando você multiplica duas potências de mesma base, você soma os expoentes. Então 2 elevado a x vezes 2 elevado ao cubo é a mesma coisa que 2 elevado a x mais 3. Então ela está correta. A segunda, 25 elevado a x é igual a 5 elevado a 2x, também está correta, porque o 25 nada mais é que 5 ao quadrado. Então esse quadrado vai multiplicar com o x que está elevando o 5 ao quadrado no caso. Então você vai ter 5 elevado a 2 vezes x, 2x. Então também está correta. No terceiro caso, não está correto porque ele diz que 2 elevado a x mais 3 elevado a x é igual a 5 elevado a x. O que não está certo, já que bases diferentes não podem ser somadas mesmo que o expoente seja igual. Então essa está errada. Então a gente conclui que a nossa resposta é a alternativa E, que somente a 3 é falsa. O segundo exercício é da FUVEST, que fala o valor de 0,2 ao cubo mais 0,16 ao quadrado é... Bom, vamos começar calculando aqui. A gente vai descobrir os valores de 0,2 ao cubo e de 0,16 ao quadrado. O 0,2 ao cubo a gente vai multiplicar o 0,2 vezes ele mesmo 3 vezes e achar 0,008. E o 0,16 ao quadrado, a gente vai multiplicar ele por ele mesmo 2 vezes, achando 0,0256. Por fim, a gente só soma, então 0,008 mais 0,0256 igual a 0,0336, o que corresponde com a alternativa B. Próximo exercício é da PUC. A soma das raízes da equação 9 vezes 5 elevado a x ao quadrado menos 2x mais 1 igual a 5.625 é... Bom, esse exercício, como os outros que eu falei em equação exponencial, a gente vai usar os macetinhos e vai começar passando esse 9 que multiplica aqui, dividindo o 5.625. Então a gente vai ter 5 elevado a x ao quadrado menos 2x mais 1 igual a 5.625 dividido por 9. Então a gente descobre que esse valor aqui é igual a 625. Então 5 elevado a x ao quadrado menos 2x mais 1 igual a 625. Por fim, a gente coloca na mesma base, então a gente vai ter 5 elevado a x ao quadrado menos 2x mais 1 igual a 5 à quarta. 625 é a mesma coisa que 5 à quarta. Agora a gente pode cortar essas bases e ficar com uma equação de segundo grau. X ao quadrado menos 2x mais 1 igual a 4. Agora a gente vai resolver essa equação. A gente passa esse 4 do lado de cá, ele vai vir negativo. Então x ao quadrado menos 2x, esse mais 1 menos 4, menos 3 igual a 0. Então agora a gente usa a fórmula de Bhaskara, menos b, então menos 2, mais ou menos a raiz do delta, que é b ao quadrado, ou menos 2 ao quadrado, menos 4 vezes 1, que é o a, e vezes menos 3, que é o c. Tudo isso dividido por 2 vezes 1, que é o a. Então a gente fica com x é igual a 2, mais ou menos raiz de 4 mais 12 sobre 2. Essa raiz de 4 mais 12 é raiz de 16. Então, x1 e x2. x1, 2 mais 4 dividido por 2 é igual a 6 dividido por 2, que é igual a 3. E x2, 2 menos 4 dividido por 2, é menos 2 dividido por 2, que dá menos 1. Então agora o que a gente faz é simplesmente somar as raízes, o 3 e o menos 1. Então a gente vai encontrar o 2 aqui, que é a nossa resposta D. E o nosso próximo exercício é um da UFRGS, que diz a solução da equação raiz cúbica de 2 elevado a 2x mais 5 é igual a 0,25 a menos 2x é... Então vamos lá. A primeira coisa que a gente vai fazer é tirar a raiz da equação aqui.
Então a gente vai ficar com esse 3 do expoente da raiz, a gente vai passar ele como um denominador da potência da base 2. E a gente vai transformar esse 0,25 numa fração, para depois ficar mais fácil de transformar ele na base 2. Então a gente tem 2 elevado a 2x mais 5 dividido por 3 é igual a 1 quarto a menos 2x. Então a gente vai ter, transformando agora esse 1 quarto na base 2, tirando esse negativo que está aqui. Quando a gente tira, a gente vai ter 4 sobre 1, e então o 4 a gente pode chamar de 2 ao quadrado, assim como está aqui. Como ele está elevado ao quadrado, a gente vai multiplicar esse quadrado aqui pelos 2x e vai ficar com 4x. Então, você vai ter o 2 elevado a 2x mais 5 dividido por 3 igual a 2 elevado a 4x. Cortando as bases, a gente vai chegar em 2x mais 5 dividido por 3 igual a 4x, e a gente pode prosseguir normalmente com a equação. Então, a gente vai pegar esse 3 que está aqui e multiplicar ele pelo 4x, e a gente vai ter 2x mais 5 igual a 12x. 5 é igual a 12x menos 2x, 5 é igual a 10x. X é igual a 5 dividido por 10, que é igual a meio. Então, a nossa resposta final é a alternativa B. Para fechar mais um da UFRGS, sabendo que 4 elevado a x menos 4 elevado a x menos 1 igual a 24, então x elevado a meio vale... Essa questão é um pouco mais longa de fazer, ela não é mais difícil, mas ela só é mais longa. Então, vamos lá. A gente pega primeiro a primeira equação que ele dá, 4 elevado a x menos 4 elevado a x menos 1 igual a 24, e coloca o x em evidência. 4 elevado a x vezes 1, que seria o que está multiplicando esse primeiro, menos 1 quarto, que é o que acompanha, o menos 1 que acompanha, então menos 1 quarto, igual a 24. A gente vai resolver esse valor que está aqui dentro e acha 4 elevado a x vezes 3 quartos igual a 24. E passa dividindo esses 3 quartos pelo 24. Como eu já expliquei, quando a gente divide uma fração, a gente pode inverter ela e multiplicar reto. Então a gente vai ter 4 elevado a x igual a 24 vezes 4 terços. Agora é só a gente resolver exponencial, já que 4 elevado a x é igual a 32. A gente transforma esse 4 na base 2 e o 32 na base 2. O 4 elevado a x é o 2 elevado a 2x. E o 32 é 2 elevado a quinta. Então, cortando as bases, a gente tem 2x igual a 5, x é igual a 5 meios. Agora a gente precisa calcular o x elevado a meio. Então, vamos lá. Se a gente sabe que x elevado a meio, quer dizer, que x é igual a 5 meios, x elevado a meio é a mesma coisa que 5 meios elevado a meio. Então, para descobrir isso, a gente vai distribuir o expoente entre todos os fatores da fração. Então, x elevado a meio é igual a 5 elevado a meio dividido por 2 elevado a meio. E, então, a gente fica com duas raízes nessa fração, já que o expoente infracionário ele transforma numa raiz. Então, x elevado a meio é igual a raiz de 5 sobre raiz de 2. A gente multiplica tudo isso por raiz de 2, raiz de 2 sobre 2, para poder eliminar essa raiz aqui embaixo, que a gente não pode ter denominador como raiz. Então, ou melhor, raiz como denominador. Então, x elevado a meio é igual a raiz de 10 sobre 2, porque a gente vai multiplicar isso por isso, então 5 vezes 2, 10, e o raiz de 2 vezes raiz de 2 é 4, raiz de 4, 2. Então, a nossa resposta final é a alternativa E. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu dei um certo trabalho procurar algumas questões em específico dessa parte, porque não cai geralmente tanto nos vestibulares. O que cai mais é a função exponencial, que é o que eu vou trazer a partir de amanhã, junto com inequação exponencial. Então, até a próxima e keep matematizando.